Em 1985, eu trabalhava numa indústria açucareira chamada Zilo Lorenzetti, na região de Macatuba, interior de São Paulo. Sou especialista em medicina do trabalho rural. Já havia desenvolvido toda uma atividade em uma outra usina e fui convidado a trabalhar nessa açucareira para desenvolver o trabalho de medicina rural, medicina do trabalho rural. Para vocês que nunca viram um trabalho agrícola no corte de cana, manual, é realmente um trabalho árduo, um trabalho difícil e que requer implica em muito comprometimento da saúde do trabalhador. Nessa ocasião, para a melhoria das condições de trabalho, a usina resolveu montar forças-tarefa, grupo de estudos que viessem a compor e sugerir que houvesse melhoria nas condições de trabalho. E nessas forças-tarefa, eu fiz parte, fui convidado a fazer parte. Nela, a composição era diretor executivo, diretor dono da usina, um dos diretores, dono da usina, era o coordenador da área. Nosso setor do RH, portanto, tinha o gerente de RH, eu como médico de trabalho, técnico de segurança, técnico de enfermagem e assistente social, serviço social. Era esse grupo. A regra implícita em forças-tarefa, do que eu sei, é cada um fala da sua sugestão, depois agrega essas sugestões e sai com uma sugestão do grupo. Mas que não existe hierarquia nessa atividade. Não existe poder de mando. E o detalhe é, quando iniciou a reunião, eu dei a minha primeira sugestão, eu fui interrompido pelo gerente de RH, que disse: esse tema nós levamos para o nosso departamento e discutimos lá. Isso me irritou. Já começou a me chamar a atenção, porque se existe uma coisa que mexe comigo, é mexer com princípios e valores, com regras estabelecidas. E aí, a primeira intervenção. Na segunda sugestão minha, a segunda intervenção. E a coisa foi começando a esquentar. Já começou a aparecer raiva de uma intensidade fora do comum. E aí, na terceira sugestão minha, terceira intervenção. Aí eu parei. Parei porque, nesse momento, a minha vontade era levantar e voar no pescoço desse gerente. Ou falar um monte, ou ficar quieto e sair da sala. Provavelmente eu sairia da sala. Em silêncio, eu sairia da sala. Pedia licença e sairia. Porque sabia que se deixasse a minha emoção fluir, as coisas ficariam muito, muito complicadas. É nessa hora que eu respirei, trouxe um estado de centramento, foquei no objetivo da reunião, que era a melhoria das condições de trabalho dos trabalhadores da área agrícola, a melhoria de condições de vida desse pessoal. Esse era o objetivo da reunião. A regra da reunião é que a hierarquia não podia existir. E virei para o diretor e perguntei: a regra aqui é cada um fala, dá sua sugestão, ou a regra aqui é cada um de nós somos subordinados a cargos hierárquicos acima? Porque se for assim, não tem por que essa reunião estar acontecendo. Se for para obedecer a hierarquia, nós saímos daqui, vamos para o nosso departamento e resolvemos lá. Quando eu interpelei o diretor, ele virou e disse: não, você tem todo o direito de falar o que você pensar, sugerir o que você quiser. Você tem carta branca para isso. Essa mudança, esse posicionamento do diretor fez com que a reunião tomasse outro rumo, caminhasse em outra direção. E aí os resultados foram muito mais produtivos. Numa situação como essa,
Quando o emocional vem alterado, altera, e se eu me conheço bem, eu explodindo, com certeza, eu explodiria em silêncio. E eu, no meu silêncio, pode ter certeza absoluta que faz mais barulho do que milhões de pessoas berrando. E se meu silêncio não for suficiente para impor aquilo que eu estou sentindo, eu parto literalmente para uma verbalização, gritos e berros. Se eu fizesse isso naquele momento, as consequências seriam, com certeza, desastrosas. Acabaria a reunião, ninguém mais participaria, e eu poderia sofrer as sanções por desrespeito, por agressividade ou por qualquer atitude inadequada naquele contexto. Por outro lado, quando eu respirei, acessei meu estado de centramento, veio o discernimento, a clareza de que eu estava numa reunião onde existia uma regra e que essa regra deveria ser obedecida, eu me posicionei diante disso. O que houve foi a abertura para que os outros pudessem, da mesma forma, participar. Com isso, o uso da inteligência emocional me permitiu ter um resultado mais satisfatório. Observem a sequência de raciocínio, como a inteligência fluiu aí. Primeiro, perceber que a intervenção do gerente gerou uma alteração do estado, um desconforto. O significado atribuído. O desconforto, se a regra é essa, e ele não está seguindo a regra, isso não é uma atitude adequada, é uma atitude correta. E aí vem a raiva, porque eu estou sendo injustiçado. Estou sendo tolhido no meu direito de exercer aquilo que me é direito. E vem a raiva. Vindo a raiva, se eu não tomar cuidado com a raiva, eu me torno agressivo. Se eu ficasse com medo de perder emprego, eu ficaria calado. Então, e não poder participar ativamente do trabalho me levaria à tristeza. Eu poderia fazer um terceiro movimento, virar para todo mundo e começar a reclamar com os do lado, e fazer um movimento contrário ao gerente e excluí-lo da reunião. Eu estaria manipulando. Qualquer desses comportamentos não levaria a lugar nenhum. O fato é, existia um objetivo, um propósito, existia uma regra estabelecida. A partir disso, era só seguir essa regra e exigir cobrar que essa regra fosse dado aval pelo coordenador da área, que era o diretor da usina. E nessa ocasião, isso sendo feito, a solução foi a melhor possível. Observe, de cada atitude existe uma consequência. Se eu reajo de forma descontrole emocional, as consequências podem ser desastrosas. Se eu ajo de forma assertiva, com discernimento, autoconsciência, eu consigo resultado mais satisfatório. Desfecho dessa história. Mais para frente, quando terminamos a reunião, o grupo que trabalhava comigo vieram para mim e disseram assim: você está louco, ele vai te mandar embora. Eu falei, tudo bem, eu fiz um posicionamento diante daquilo que eu acreditava ser verdade. Se vai haver sanção, vamos ver. Passado isso, no final do ano, houve toda uma avaliação e reajuste de salário. Acredite se quiser. O único que teve aumento acima da correção normal fui eu. Pode ser coincidência, mas pode ser resultado desse posicionamento. Você se posicionar de forma assertiva, proativa e ética. Você se fundamentar na integridade, na honestidade, na verdade e agir dessa forma. A inteligência emocional é possível praticá-la pura e simplesmente dessa forma. Veio todo o turbilhão, respirei, centrei, percebi, observei o objetivo, a meta que era para ser atingido, e agir a partir disso. Então, todos nós temos inteligência emocional. Todos nós temos as emoções. Todos nós podemos usar a emoção de forma inteligente. Porque a inteligência emocional é uma estratégia que você pode usar para obter melhores resultados, que está ligado à autoconsciência.
E para concluir, observem que há 35 anos atrás eu não tinha a menor ideia do que se chamava inteligência emocional. Tinha ideia, nunca ouvi, não havia nem ouvido falar. E de repente já estava usando. Ou seja, todos nós temos inteligência emocional. A questão é, busque autoconsciência, perceba as emoções e a partir daí saiba discernir de forma consciente, utilizar as escolhas que você quer fazer na tua vida. Com isso, a tua vida será muito mais produtiva, muito mais efetiva, com muito mais bem-estar. Eu tinha 6 semanas para estudar para a prova de residência. E quando eu olhei para o conteúdo todo que tinha para estudar ali, bateu um desespero. Porque você imagina, você tem 6 semanas para estudar a matéria de 6 anos.